Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ecologia. Há 20 anos o mundo despertava para a necessidade de proteger os animais marinhos. E no Brasil, as tartarugas que vinham desovar em praias como esta eram mortas e seus ovos viravam tira-gosto nos bares. Foi então que um grupo de oceanógrafos começou a grande aventura de pesquisar nas nossas praias mais distantes. Eu acho que tudo começou porque nós estávamos sempre animados por uma grande paixão pela natureza. Nada nos fazia parar. Cada noite, cada tartarugada, cada tartaruga marcada era uma informação a mais. Apesar de tudo que a gente se expunha, né? A gente sabia que contava um com o outro, né? Esse grupo muito unido começou a cooperar junto e fazer essas viagens, essas excursões. E era um idealismo, era uma alegria. A vida deles foi para isso. Eles viveram e vivem para salvar a tartaruga marinha e o peixe-boi marinho. Aqui na nossa costa, onde havia matança completamente desregulada de tartarugas, isso praticamente cessou. A costa brasileira hoje é, na verdade, um refúgio das tartarugas, graças ao Projeto Tamar. Hoje vamos viajar pelos 20 anos de história do projeto Tartaruga Marinha, nos 10 anos do Globo Ecologia. Criado em 1980, o Tamar tem 20 bases no litoral brasileiro. Emprega 450 pessoas. Monitora e protege mais de 1.000 quilômetros de praias, o que corresponde a uma distância maior do que a de Salvador a Recife. Em 2 décadas, mais de 3 milhões de filhotes foram devolvidos ao mar. Calcula-se que apenas pouco mais de 3.000 sobreviverão por causa dos seus inúmeros predadores naturais. A tartaruga demora mais de 20 anos para atingir a maturidade, ou seja, a idade mínima para reproduzir. Assim, só a partir de agora, as primeiras fêmeas soltas há 20 anos estariam voltando às suas praias de origem para desovar. Os machos nunca mais voltarão à terra, vivendo toda a sua existência no oceano. Mas como foi que tudo começou? Começou lá por volta de 1975, quando nós éramos estudantes e nos organizávamos para fazer viagem para as praias desertas e distantes. Numa dessas praias, que foi o Atol das Rocas, em 77, os pescadores que nos levaram até hoje a reserva biológica, naquela época não era, eles desceram do barco, né, e mataram 11 tartarugas. Imagina que contradição, né? Nós chegando para cuidar da ilha e em conhecer aquele lugar e nos deparamos com uma matança de tartaruga na nossa cara, né? Eles fizeram a matança de madrugada, quando nos acordamos já tinha 11 tartarugas já esfaqueadas na costa. E foi uma cena muito forte, nós tiramos fotografias e esse material foi visto por várias pessoas. Em todo o litoral brasileiro, era prática comum matar tartarugas e comer os ovos. Além disso, embora fosse proibido, várias fábricas produziam e vendiam artefatos feitos com o casco dos animais. Seu Nuca, um dos mais antigos pescadores da Praia do Forte, no litoral baiano, se lembra bem desta época. Antes do projeto não tinha a preservação das tartarugas. Era um animal que vivia em extinção aí. Como mesmo até nós, para programa, entendia de comer uma tartaruga assim, convidava alguns amigos aí que mergulhavam, amarrava a corda no coqueiro, que é de muita força, 2 homens não aguentavam,
Aí quando aguentava que ela cansava, nós colhia para a terra. Então quem queria comprar 1 quilo de tartaruga, era uma garrafa de cachaça. E muitas vezes as pessoas, quando a tartaruga acaba de pôr, tinha necessidade para sobreviver, para se alimentar. Virava a tartaruga, que ela virou, ela não sai para lugar nenhum. Vinha para casa, ia com 4, 5 pessoas, matava e levava carne. O maior país da América Latina, com mais de 8.000 quilômetros de litoral, precisava tomar uma posição na defesa dos animais marinhos. Em 1979, a engenheira agrônoma Maria Tereza Jorge Pádua, então diretora do Departamento de Parques Nacionais, foi aos Estados Unidos representar o Brasil, numa reunião da Organização dos Estados Americanos. A gente não tinha, há 20 anos atrás, não tinha informações. Nós não sabíamos as espécies que ocorriam no Brasil, onde estavam as áreas de desova, não sabíamos nada. Então eu fiquei numa situação muito constrangedora. E foi então que surgiu a ideia, a Maria Tereza, né, trabalhou para que o Brasil começasse a ter ações na área de conservação marinha. Em seguida, então, eu contratei o Gui e o Catu e começamos a fazer o levantamento de toda a costa do Brasil. Que desdobrou no projeto Peixe-Boi, projeto Tartaruga Marinha, que mais tarde veio se chamar Tamar, e também os primeiros parques e reservas marinhos, Abrolhos, Fernando Noronha, Atol das Rocas, que também foi um desdobramento desse programa. A situação quando nós começamos a trabalhar é que praticamente todas as fêmeas de tartarugas que vinham para a praia de desovar eram mortas e os ovos eram coletados. Então só tinha uma maneira imediata de romper com esse comportamento, que era transferir todos os ovos para um cercado na praia em condições semi-naturais. Era mais fácil de fiscalizar esses ninhos e também isso nos permitia mostrar para as próprias pessoas da comunidade que os ovos geravam filhotinhos, porque essa predação foi feita durante tanto tempo que as gerações mais novas não associavam mais a ideia de que um ovo de tartaruga podia gerar um filhote de tartaruga. Foi uma época de muitos sustos e grandes aventuras. Uma delas teve como cenário o Atol das Rocas. A nossa condição era a seguinte: o barco nos levava e depois de 15 dias ele voltava. Durante 15 dias nós ficávamos sem comunicação e, levando-se em conta que não tinha água potável no atol, nós tínhamos uma reserva exata para passar aqueles dias. Nesse período nós pegamos uma ressaca, uma viração de mar, e inundou toda a parte de baixo. Então, como o atol é tapado de aves em reprodução com os ovos, filhotinhos, tudo se misturou ali, era rato, barata, filhote de ave, o nosso acampamento ficou completamente prejudicado. E também foi um momento de tensão, porque nós não sabíamos exatamente qual seria a consequência daquela inundação. Mas no fim deu tudo certo. Apesar das dificuldades, o entusiasmo era grande. Nesse início de trabalho, principalmente, como nós não sabíamos absolutamente nada sobre as tartarugas marinhas e tudo era, cada noite, cada tartarugada, cada tartaruga marcada era uma informação a mais, nada nos fazia parar. Nesta época, no início dos anos 80, a Fundação Roberto Marinho criou o Projeto Ecologia, uma iniciativa dos jornalistas Cláudio Savagé e Elza Kawakami. O projeto divulgou o trabalho dos oceanólogos. Comboios, Espírito Santo. Praia do Forte, Bahia. Pirambu, Sergipe. Nessas praias, principais pontos de desova da tartaruga marinha, foi realizada uma tarefa quase impossível: salvar milhares de ovos que, sem a vigilância dos técnicos, seriam consumidos pela população. O resultado está aí. É o primeiro passo para garantir a sobrevivência da espécie. IBDF, Fundação Roberto Marinho. No início, a equipe era bem pequena.
Era uma equipe de 3, dividida em 3 lugares, né? Então era um basicamente em cada lugar. E começou assim, mas era difícil, mas era muito bom, divertido também. Atol das Rocas, Abrolhos, Fernando de Noronha, praias distantes do Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e a Ilha da Trindade. Estes foram alguns cenários das viagens dos pesquisadores. Em 1983, José Catuete Albuquerque, o Catu, marcou mais de 200 tartarugas verdes na Ilha da Trindade. Cláudio Sabagé fez as imagens. Os pesquisadores precisavam a todo custo registrar a presença destes animais no nosso litoral. Naquela época, as tartarugas eram pouco conhecidas e a ideia era colocá-las na TV e nos jornais, mobilizando a opinião pública contra seu desaparecimento. Em 1981, em Pirambu, Sergipe, a expectativa era grande. Seu Clariovaldo dos Anjos foi contratado para ajudar a encontrar uma tartaruga. Depois de várias noites de busca, ele apareceu trazendo uma na cangalha do seu cavalo. Foi a primeira tartaruga filmada em comportamento de reprodução no país. Tínhamos que trazer esse documento para mostrar para os nossos chefes, né, que realmente o que a gente estava falando era verdade. O autor das imagens foi o arquiteto Maurício Prochnik. Essa é uma câmera de 16mm, uma Canon, leva um rolo de filme de 100 pés que dura 3 minutos e foi uma grande aventura filmar essa tartaruga, a Lepidochelys olivácea. Eu aviso ao Tamar que eu estou aqui à disposição, é só me chamar que eu vou para outra agora. Os amigos sempre ajudaram o projeto e a parceria é outra marca registrada do Tamar. Graças ao projeto Ecologia da Fundação Roberto Marinho, o animal achado por seu Clariovaldo apareceu finalmente na televisão. Tartaruga marinha, uma espécie em extinção, protegida por lei federal. Não cate seus ovos, garanta sua sobrevivência. A natureza é o nosso maior patrimônio. Fundação Roberto Marinho. O Tamar surgiu praticamente na mesma época da fundação e foi a primeira campanha voltada para um projeto ambiental que a Fundação Roberto Marinho fez. E aí foram inúmeras campanhas, muitas. Foram o Projeto Tamar, o Peixe-Boi Marinho, o Mico-Leão Dourado. Tudo isso culminou no Globo Ecologia, que hoje faz 10 anos e que é um orgulho para todos nós. Enquanto isso, o mapeamento do litoral prosseguia. Os 2 primeiros anos foi um levantamento do Oiapoque ao Chuí. Uma vez localizadas as áreas principais, Praia do Forte, Comboios e Pirambu, Sergipe, nós começamos a contratar os pescadores, foram os nossos primeiros funcionários. Depois começamos a formar estagiários, as bases mães começaram a procriar, hoje são 20 estações. Daqui a pouco, você vai ver que esse projeto, que começou modesto, conquistou o reconhecimento do Brasil e do mundo. Me aguarde que eu volto no instante. Até já! O trabalho do Tamar permitiu saber com precisão quais as espécies de tartarugas marinhas que se alimentam e desovam no Brasil. Essa tartaruga aqui é uma tartaruga de pente, né? O nome científico é Eretimocheirus imbricata, e ela é assim chamada porque ela possui placas sobrepostas.
o casco com esse rajado, com esse colorido alaranjado, e o bico, que dá o apelido de tartaruga bico de águia. Essa foi uma das tartarugas mais predadas por causa da beleza do casco. Essa aqui é Lepidochelys olivácea. Ela não possui nome popular. Aqui no estado de Sergipe nós a chamamos de tartaruga pequena. Ela é muito importante para o estado porque ela faz daqui do estado de Sergipe o maior sítio reprodutivo do Brasil. Essa é a tartaruga cabeçuda, popularmente chamada de cabeçuda, pelo tamanho da cabeça em proporção ao restante do corpo. O nome científico é careta careta. Ela representa cerca de 80% de todas as desovas de todo o Brasil. Essa é uma tartaruga verde, né? O nome científico Chelonia midas. A tartaruga verde é a única herbívora de todas as demais espécies. A tartaruga de couro, a Dermochelys coriácea, também frequenta nosso litoral. Pesando até 700 quilos, ela é a maior e a mais difícil de ser encontrada no Brasil. Apenas 5 fêmeas chegam até a praia de Regência, no litoral do Espírito Santo. A tartaruga de couro é também a mais próxima de suas ancestrais pré-históricas. Essas imagens, gravadas em 1991, são o único registro de desova dessa espécie. Nesses 20 anos de trabalho, os pesquisadores do Tamar foram aprimorando as formas de lidar com as tartarugas. Antigamente, os ninhos eram transferidos para proteger os filhotes. Hoje, a técnica é diferente. A temperatura da areia é o que determina o sexo dos filhotes. E essas transferências, se não forem muito bem monitoradas, elas podem mudar a proporção de macho e fêmea na natureza. Então, o ideal é manter os ninhos no local de postura. O resultado prático do programa desses 20 anos é que todos esses ninhos são marcados e tem registro mínimo de roubo de ovos. Então, esses ninhos, os pescadores, as comunidades sabem que os ovos estão ali e não mexem mais. À medida que o tempo foi passando, a tartaruga foi virando um símbolo ali para a região e, nesse mesmo tempo, nós começamos a aproveitar esse interesse do público em geral para fazer centros de visitação, não só na Praia do Forte, como em vários outros pontos do Brasil. E esses centros de visitação ficaram um produto turístico da região. E isso tem nos dado a possibilidade da nossa autossustentação e também muito importante a passagem da nossa mensagem de conservação da natureza e das tartarugas marinhas para milhares de pessoas que visitam. Hoje o Tamar recebe mais de 1 milhão de pessoas por ano nos seus postos e lojas e centros de visitação. Além disso, o projeto também se destaca na área científica. Uma das nossas características que também chama um pouco a atenção lá fora é que no Brasil, com toda essa extensão, com esses 1000 quilômetros de praia que o Tamar trabalha, nós temos um banco de dados único, que é um banco de dados que existe há 15 anos, os dados coletados são padrão e são possíveis de ser comparados, e é uma equipe que trabalha junto. O que se tem lá fora são vários grupos coletando dados completamente diferentes e que depois fica muito difícil juntar essa informação toda. Estes 20 anos de pesquisa mostraram que, para impedir que as tartarugas marinhas desapareçam da face da Terra, é preciso criar uma grande rede internacional de proteção. Afinal, a natureza não tem fronteiras. O comportamento de desova é um comportamento conhecido. As fêmeas normalmente chegam à praia para efetuar postura, voltam em média de 15 em 15 dias. As temporadas de reprodução vão de setembro a março. O que precisa exatamente para fazer um plano de conservação mais amplo é saber quais são as populações de tartaruga marinha que habitam
os diferentes locais. Não existe nenhuma possibilidade de se falar em conservação de tartaruga marinha sem se pensar em tratados internacionais. Muito ainda tem que ser feito pelas tartarugas marinhas. Mas uma coisa é certa, quando a vontade de proteger a natureza se junta ao entusiasmo dos jovens e à participação das comunidades, os resultados são os melhores possíveis. O Globo Ecologia de hoje fica por aqui, mas nosso encontro já está marcado no próximo programa. Eu espero vocês. Até lá! Seria impossível você conseguir esse resultado hoje se não mobilizasse toda a população local em função do projeto. Ele é uma referência de sucesso e nós tivemos assim o privilégio de participar desse sucesso desde o início. O Tamar ele excede assim os limites do próprio projeto Tartaruga, né? Foi uma das coisas bem feitas em termos de conservação no Brasil e espero que continue sendo, porque tudo indica que será. É um grande estímulo, mas é preciso muito mais tempo para que a gente realmente consiga segurar essa espécie.